nós teremos 2 sermões. Eles prometeram que serão sermões curtos. Então, antes das 14h, estaremos em casa. Mas, na verdade, não são só sermões dos nossos meninos. Nós vamos ouvir 2 sermões de 2 campeões de oratória. O nosso clube, o ano passado, foi campeão de oratória e música, de ordem unida e de outras coisas. E este ano, de novo, repetindo, nós temos os campeões de oratória de 10 a 12 anos e nós temos o campeão de oratória de 13 a 15 anos, de toda a Associação Central Paranaense. E os 2 vão pregar sobre Salomão. O Samuel, que foi o campeão de 10 a 12 anos, vai pregar sobre o livro de Eclesiastes. E depois, o Eduardo, que foi o campeão de 13 a 15, vai pregar sobre o livro de Provérbios. Eu estou arriscando meu emprego, entregar o microfone para vocês, mas, por favor, no final vocês me devolvam, tá bom? Bom dia, igreja. Bom, hoje nós vamos refletir um pouco sobre o valor do tempo. E o verso bíblico está em Eclesiastes 3, versículo 1. Mas antes de abrir nossas Bíblias, vamos fazer uma oração. Querido Deus eterno Pai, obrigado por mais este sábado que o Senhor está nos dando. Que agora eu vou abrir a Tua palavra e falar mais sobre Ti. Que não seja eu falando, mas se Tu através de mim. Em nome de Jesus, amém. Aqui em Eclesiastes 3, versículo 1, diz o seguinte: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. O autor de Eclesiastes 3 está refletindo sobre sua vida e seus vários momentos e emoções. Uma coisa muito interessante sobre o tempo é que muitos deixam para fazer amanhã o que pode ser feito hoje e acabam atropelados nessa estrada da vida. Muitos gostariam de dar marcha ré para aproveitar oportunidades perdidas, mas isso é impossível. A título de ilustração, conta-se uma história em que um homem sonhou com um estabelecimento chamado Banco do Tempo. Nesse estabelecimento tinha um letreiro escrito "Vende-se tempo". Ele entrou para investigar e encontrou uma longa fila. Ele explicou, o primeiro da fila explicou no guichê que queria comprar 1 ano, porque ele tinha uma doença sem cura, que poderia ter sido curada há 1 ano atrás, e queria comprar esse 1 ano para poder ter a cura. Na fila, ele também viu um homem andrajoso ou mal vestido, que queria comprar 30 anos para obter uma educação que havia negligenciado quando jovem. E a história continua, porque a fila do Banco do Tempo era interminável. Agora, imagine se essa história fosse real. Quanto tempo você gostaria de comprar para reaver problemas passados para poder resolver? Tristemente, esta é uma lição que poucos aprendem na juventude, que deve ser feita a coisa certa para não se arrepender no futuro. Uma vez, alguém disse acertadamente que quem rasga dinheiro é louco, mas quem desperdiça seu tempo é um insensato. Todos nós recebemos em um dia 24 horas, 1.440 minutos e 86.400 segundos. Nós necessitamos primeiramente administrar os minutos e depois as horas. E só assim conseguiremos administrar os dias, meses e anos. O tempo ele é algo muito importante. Por exemplo, para entender o valor de 1 ano, pergunte ao estudante que roubou o tempo que deveria estar estudando e teve que repetir todo o ano letivo. Ou, para entender o valor de 1 mês, pergunte a uma mãe que perdeu seu filho prematuramente durante uma gravidez. E, para entender o valor de 1 hora, pergunte aos familiares de alguém que teve um ataque cardíaco e precisava urgentemente de um hospital, mas que no caminho acabou num trânsito, num congestionamento de uma grande cidade. E, para entender o valor de 1 minuto, pergunte a alguém que perdeu o transporte público porque chegou atrasado. Estes são exemplos humanos que mostram como o tempo ele é precioso. Mas como que a gente consegue entender o valor da eternidade? O tempo ele só é precioso, só é bem gasto quando é gasto no interesse do céu, no interesse da eternidade.
Há um pensamento que diz o seguinte: o ontem já passou, o amanhã jamais chega, vivei hoje. A primeira parte dessa frase diz o seguinte: o ontem já passou. Isso significa que as palavras já foram ditas e que as obras já foram feitas. Tudo que foi feito em todos os momentos passados só são guardados nos livros do céu, seus registros completos e irreversíveis. E lembre-se, nem o próprio céu pode desfazer o que foi feito no passado. Em Filipenses 3, 13 e 14, nosso irmão Paulo deixa um sábio conselho para nós, que diz o seguinte: irmãos, quanto a mim, não julgo havê-lo alcançado, mas uma coisa faço, esquecendo-me das coisas que para trás ficam e avançando para que de mim estão, prossigo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. A segunda parte da frase diz o seguinte: o amanhã jamais chega. O amanhã é uma frase que se refere ao futuro, ou algo que a gente não sabe. Tem um ditado que diz: fiado nunca. Fiado amanhã, fiado só amanhã, né? Que significa fiado nunca. O amanhã ele pode ser comparado às miragens de um deserto, que parece estar se aproximando, mas na verdade estão mais adiante. E a terceira parte da frase, que é a mais importante, diz: vivei o dia de hoje. E é isso que Deus quer de nós. Ele quer que vivemos o dia de hoje. Viver no passado é estar morto. E viver no futuro, na verdade, é não viver. Apenas uma porção do tempo nos pertence, que é o dia de hoje. Nós não sabemos quanto tempo vamos viver. Por isso que nós temos que aproveitar. Porque amanhã pode ser tarde. Em Salmos 90:12, diz o seguinte: ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. Bom, os nossos dias, eles são contados e são finitos. Contar os nossos dias significa aproveitar o nosso tempo, mas segundo a vontade de Deus. Em Efésios 5, 15, 16, diz o seguinte: Portanto, vede prudentemente como andais, não como nécios, e sim como sábios, remindo o tempo, porque os dias são maus. Remir o tempo significa aproveitar ao máximo cada oportunidade de forma prudente. Concluindo já, o tempo ele é um presente de Deus. Então nós temos que aproveitar segundo a sua soberana vontade. Agora uma pergunta: quanto tempo nós estamos reservando para orar, para fazer a meditação? O que fazemos com essa dádiva, que é o nosso tempo, será o nosso presente de volta a Deus. O meu apelo é que você use o seu tempo aqui na terra sabiamente, em vez de usá-lo tolamente. E descanse em Deus hoje. Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para você. Vamos orar? Querido Deus eterno Pai, obrigado por mais sábio que o Senhor nos deu. Que agora eu abri a Tua palavra e falei mais sobre Ti. Que as pessoas que estão aqui possam aprender a remir o tempo e possamos usar o nosso tempo conforme a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém.